Oi, 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 deusinhos. Oi, 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 deusinhas. Tudo bem com vocês? Eu espero, intenciono que sim. Que estejamos todos muitíssimo bem, né? Gratidão ao Deus Criador que nos permite estarmos juntos mais uma vez, né, meu povo? Gratidão. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar do arcano número 5, né? O Hierofante, em alguns baralhos tá como Papa, em outros como Alto Sacerdote, mas é a mesma coisa, né? Esse é o Hierofante. Nós vamos falar aqui como Hierofante ou Papa, tá? Nós vamos tratar dele aqui. Mas vamos conversar sobre ele, tá? Desde agora do início, eu peço deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, venha fazer parte, tá bom? Então vamos lá. Gente, o Hierofante, ela é a carta de número 5 no tarô, tá? Esse aqui no tarô das bruxas, ele está sendo representado assim. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho. Aqui no tarô das bruxas, tá? E o número 5 é o número do divino, digamos assim, tá? É um número espiritual, tá? De realizações espirituais, de responsabilidades espirituais. Todas as vezes que nós nos deparamos com o número 5, né? As pessoas que já estão assim na jornada do autoconhecimento, as pessoas sentem assim que de certa forma tem um recadinho ali, tá? Qualquer número, mas o número 5 é esse número, ele representa o quinto elemento, tá? Que é o éter, tá bom? O quinto elemento é o éter, que nós temos os 4 elementos, né? Mas ele representa o éter em sua personificação, tá? O Hierofante é aquele arcano que vai, como que eu vou dizer? Ele é o espiritual, o religioso, tá? Ele é aquele que das leis, tá? As leis espirituais, documentação, ele rege, sabe, as questões de documentos, dessas coisas, assinada de contrato, tudo isso, tá? O Hierofante é a personagem em primeiro plano que pode ser alguém, você ou alguém, quando se trata de uma leitura de tarô, tá? Quando se trata de uma tiragem no tarô e sai a carta do Hierofante, esse Hierofante pode estar representando você ou alguém que está no seu campo, tá? Você tem que, por isso todas as tarólogas dizem, faça as adaptações para o seu momento, né? Às vezes pode ser uma pessoa, aquela pessoa muito tradicional, sabe? Religiosa, ou aquela pessoa espiritualizada, sabe? Então, assim, é o mais próximo da divindade e toda a simbologia do seu poder, influência e sabedoria são demonstradas com clareza. Assim como o imperador, preste atenção, a carta do Hierofante possui símbolos, assim como a carta do imperador. Lembra quando nós falamos dos símbolos, que os símbolos também são arquétipos, que os símbolos também têm a sua frequência e a sua influência sobre nós, certo? A carta do Hierofante não é diferente. A carta do Hierofante, ele vem com vários símbolos. Cetro, né? No caso, as roupagens, até as roupagens do Hierofante, como as do imperador,
as roupas mais diferenciadas, digamos assim. A coroa, né? O cetro, a coroa, o trono, tudo isso tem um significado, tudo tem sua frequência. Então, quando você vai, por exemplo, não, vou entrar em ressonância com o arquétipo do Papa, por exemplo, Papa e Hierofante, é a mesma coisa. Eu quero entrar em ressonância com o arquétipo do Hierofante. Mas por que você quer entrar em ressonância com esse arquétipo? Sabendo que esse arquétipo ele é o arquétipo também do professor e do aluno, tá? O Hierofante ele é o arquétipo do professor e do aluno ao mesmo tempo. É aquele arquétipo, é aquele ser que está apto a aprender e passar o seu conhecimento adiante, tá? O Hierofante ele está em expansão quando ele está aprendendo e passando o seu aprendendo, experienciando aquele aprendizado, que tem essa parte também que uma das sombras do Hierofante é quando ele vai retendo o conhecimento e ele não passa para frente, mas também não aplica aquilo na própria vida. Ou às vezes ele passa para frente, mas não aplica. Já ouviu aquele ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É mais ou menos isso. Compreende? Por exemplo, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Ele até passa aquele conhecimento para frente, só que ele não aplica na própria vida, né? Então o Hierofante ele está em expansão quando ele está fazendo essas três coisas, tá? Ele aprende, aplica na própria vida e replica, tá? Ensina as outras pessoas, tá? As roupagens extravagantes do Hierofante são mais ou menos como as da carta do imperador, tá? Isso mostra poder. Isso nos traz assim, quando você vai vendo um trono, uma coroa, você já pensa poder, né? Porém, o poder que o Hierofante mostra para nós é aquele poder espiritual, tá? É o poder de guiança, tá? O Hierofante ele está muito ligado assim a pastores, padres, né? As pessoas que vivem esse arquétipo geralmente são pastores, são padres, líderes religiosos, tá? Líderes de casas espiritualistas, tá? Tipo Umbanda, por exemplo. Então são essas pessoas que estão mais ligadas à carta do Hierofante. O professor também tem esse contato com o Hierofante, porque também é um regente, né, do professor e do aluno. Ah, ele é ótimo para estudos, ele é ótimo para aprendizado, tá? Percebe-se também, gente, que na carta da autossacerdotisa tem duas colunas, tá? Já na carta do Hierofante também tem essas duas colunas. Só que na carta da sacerdotisa, essas duas colunas representam a dualidade. Está lá para representar a dualidade, tá? A sombra e a luz. E na carta do Hierofante, essas duas colunas representam equilíbrio e luz. Percebe? Então é muito bom a gente aprender a interpretar direitinho, né? Porque o mesmo símbolo, porém com representações diferentes. Num é dualidade, luz e sombra, no outro é equilíbrio e luz, né? Representa o aprendizado em movimento, né? Que nós já falamos, as trocas de ensino, estudos. É um ótimo arquétipo para pessoas que querem, né, fazer essa troca, estão
prontos para fazer essa troca. No seu aspecto luz, ele ativa o conhecimento, as conexões de estudo, né? Com o aprendizado, conexão com o arquétipo do professor e do aluno. Também está associado a papéis, documentos, como nós já falamos, né? Papéis, documentos. Se você está precisando de mais atenção para assinaturas de documentos, tá? Para prestar atenção, para colocar a sua vida, documentação em dia, o arquétipo do Hierophante é ótimo para isso, tá? Igual se você está querendo viajar para fora do país, tem que prestar uma atenção dobrada assim nas questões de documentos, tá? Também está associada a viagens, né? Como a gente já falou aqui também. Esse negócio de conhecer o mundo, sabe? Essa sequência de troca, esses movimentos, sabe? Esse tipo de movimento. Eu quero viajar para tal lugar para me estudar, eu quero fazer um intercâmbio, tá? Dever e ética, consciência elevada, né? Porque como ele é um arquétipo espiritualizado, ele nos ajuda com a nossa consciência elevada, né? Conexão com a vocação da alma, com o propósito verdadeiro. Se você está, às vezes, tentando descobrir, querendo descobrir qual é a sua vocação de alma, tá? O Hierofante é o arquétipo que mais... Todos os arquétipos nos colocam em conexão com o nosso propósito de alma, tá, gente? Mas o Hierofante, esse é uma das suas virtudes, porque ele é a carta do religioso, do espiritualista, tá? Conexão com a própria verdade, desenvolve o chamado da alma, desperta talentos e valores, tá? Então, assim, se você também está querendo descobrir aqueles talentos que vêm de fábrica com a gente, aqueles talentos que, né, no caso, está lá no nosso manual que a gente às vezes não lê e esquece. Então, o Hierofante é ótimo para isso. Então, vamos prestar bem atenção, tá? Vamos agora para falar nas possíveis sombras que podem ser manifestas à luz desse arquétipo ou a desconexão com a luz desse arquétipo, né? Quando negamos a luz desse arquétipo, né? Gente, aqui tá muito frio, vocês não têm noção. Bom, então nós temos aqui o excesso de ensino sem fazer o que fala, como nós já falamos sobre isso, tá? Se você é aquela pessoa que detém muito conhecimento, que aprende, mas que não aplica isso na sua vida, nem replica, não mostra para os outros, não ensina às outras pessoas, toma cuidado que essa é uma das sombras, né? Dogmatismo excessivo, dogmas. Aquela pessoa que de repente ela começa a colocar muitos dogmas em tudo, tá? Não compartilha da ideia dos outros, não aceita a verdade de outras pessoas, não compartilha com as pessoas os ideais dessas outras pessoas, sabe? Na questão espiritualista e religioso, por exemplo, aquele que não aceita a religião da outra pessoa, que não respeita a opinião da outra pessoa, tá? Impor sua verdade, não, é aquela questão que a gente, né, conversa, não, o meu Deus é verdade, o seu é mentira. Não, o meu Deus é isso, o seu Deus não é isso. Compreende? Essas questões, preste atenção nisso, tá? Falta de flexibilidade também se encaixa nessa área, tá? Onde a pessoa se torna tão religioso, sabe? Que não tem flexibilidade nenhuma nem para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, tá?
é aquela questão de achar que está certo o tempo todo, de querer impor a verdade dele sobre os outros, né? Excesso de moralismo também, tá? Intransigência, tradicionalismo, nós já falamos sobre isso. O Papa, gente, é para aquelas pessoas. Ele representa em si essas tradições, esse tradicionalismo, tá? Ele representa dentro de si isso. É a pessoa que começa a pensar que a lei ela tá ali pronto e é daquele jeito que tem que ser feito naquela situação, daquele único jeito, que não existe outras formas de executar tal coisa, não existe outra forma de pensar, não existe outra linha de pensamento, é só aquela que está correta, tá? Excessos de julgamentos, começa a julgar muito, restrições, limita somente a uma linha de estudo sem expandir a sua busca, tá? Ficar fechado na própria mente. Assim como a sacerdotisa, o Papa também, quando ele está em desequilíbrio, ele se fecha na própria mente, né? É aquele que não interage com as outras pessoas, não aceita, né, a posição dos outros, né? É a questão do eu, do, né, estou certo, é assim mesmo, e essas coisas aí que a gente viveu por muito tempo, né, na sociedade, esses fatos religiosos que existem, igual, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é extremamente tradicional. As pessoas falam, não, mas a Igreja Católica é a mais flexível, mas ela é extremamente tradicional quando se trata dos seus rituais, né? É a Ave Maria, é o Pai Nosso, as mesmas coisas, dos mesmos jeitos sempre. É a única igreja que eu fui, assim, até hoje, que a pregação dela vem pronta, sabe? Tem uma programação o ano inteiro para ela. Você pode pegar um folheto do ano anterior e comparar com a desse ano, né? Nessa mesma época, as leituras vão ser a mesma, o evangelho vai ser o mesmo, o mesmo. É super tradicional, né? E a pessoa, quando ela é extremamente tradicional demais, ela começa a não aceitar as outras culturas, né? Começa a se fechar na própria mente e não aceitar que existem outras culturas, que existem outros costumes, né? E isso se torna até perigoso, né, gente? Nós bem sabemos da quantidade de guerras santas que já existiram por causa, né, desses tipos de fanatismo religioso, né? Lembre-se que as virtudes fortes do arquétipo são os temas ligados à espiritualidade e religião. Portanto, veja como você gostaria de ativar, de entrar em ressonância com esse arquétipo, tá? Avalie em você qual o seu grau de tradicionalismo, tá? E não é assim, nossa, eu sou muito tradicional, eu não vou ativar. Esse arquétipo, ele pode me fazer mal. Não é isso, gente. O arquétipo ele vem com a sua luz para te ajudar a trabalhar essas sombras, tá? Para te ajudar, ele expõe isso para você trabalhar, não é para você correr e continuar em negação. Compreende? Então, é ter equilíbrio, né? Estar presente. Eu sempre digo, arquétipo não é brinquedo, tá? Arquétipo não é uma muda de roupa que você coloca e tira quando você quer, tá? Então tenha bastante cuidado e discernimento na hora né, de entrar em ressonância com o arquétipo. Defina direitinho qual é a sua intenção, o que você deseja alcançar,
sob a luz daquele arquétipo, que você deseja trabalhar sob a luz daquele arquétipo, tá? Então, é isso aí, minha gente. Olha, quando a gente coloca a nossa intenção e o nosso foco em algo, em alguma coisa, nada nos para, tá? É só intenção e foco. Tá bom, gente? Gratidão, centelhas. Gratidão, seres abençoados. Namastê.